Fala, amiguns! Beleza aí ou não? Hoje, aqui a gente está em dose dupla. Hoje o assunto a gente vai falar de professoras, então a gente trouxe duas profissionais aqui do ramo para contar um pouco mais para vocês aí como que é o dia a dia de uma professora. Então segura o tchan que hoje o assunto é estudante. Antes de a gente começar, vocês têm que se inscrever nesse canal, vocês têm que dar um like aqui nesse vídeo, já comenta aí o que vocês acham dessa profissão, se conhece uma dessas duas pessoas aqui também, pode colocar aqui nos comentários do vídeo. E com certeza vocês já tiveram contato com alguma professora. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme do canal Falando Tudo. Aí eu vou pedir para cada uma se apresentar e aí a gente já começa. Quem quer começar? Uma por vez. Par. Ímpar. Então você começa. Quem é você? Bom, vamos lá. Meu nome é Antoniane, eu vim de Pernambuco, né? Por isso o nome assim diferente. Uau! Mas todo mundo me conhece como Aninha, meu apelido é carinhoso desde pequenininha. Acho que se for alguém lá na minha casa que grita Antoniane, ninguém conhece. E na escola também, né? Eu virei a teacher Aninha, então uso aí o apelido mais que o nome. Legal. Eu me chamo Juliana. Ô, Juliana! Sou daqui de São Paulo mesmo. E é isso. Tia Ju. A famosa Tia Ju. Tia Aninha, Tia Ju. Tá vendo? Não, isso é bacana. Já é a primeira coisa, né? As professoras são conhecidas como tia, né? Já começa por aí. Bom, Teacher, Meninas. a gente já vai brigar com você, desculpa. viu? Professora, teacher, né? A gente sempre brinca muito com esse tema, assim, que os alunos são acostumados mesmo a entrar na escolinha, né, e chamar a tia. Mas a gente tem tentado mudar isso daí, de chamar de professora mesmo, né? Não só pelo respeito, mas para que eles entendam, consigam fazer essa diferença, né? De, essa daqui é minha professora, que vai me ensinar conteúdos pedagógicos, e tem a minha tia, que é da minha família, que é outro tipo de vínculo. Então, justamente para não confundir isso na cabeça da criança, agora, né, muito mais que antes, a gente já começa a falar professor ou teacher e tia da família. Tá vendo, papai e mamãe? Né? Já ensina o seu filho, vai pra escola, não é tia, né? Não somos tia de ninguém. Pode chamar de pro também? Pro. Pode, né? Não tem Pode. problema. Então, pro, professora, teacher, mas tia não, já me ajude aí. A gente agradece. Obrigada. Isso aí. E meninas, é assim, eu queria saber de vocês, né? Primeira vez que a gente tá fazendo uma entrevista assim, dose dupla, né? Então, Privilégio. pessoal, vocês têm que assistir esse vídeo até o final, porque tem coisa bacana aqui, hein? E como vocês decidiram, assim, a ser professora? Então, a Aninha começa e a Ju sempre é a segunda, né? Vamos fazer assim pra gente em ordem. Como vocês decidiram ser professora? Bom, eu acho que assim, parecido com toda criança, desde pequenininha brinca de escolinha, né? E eu acho engraçado porque eu sempre tive isso muito claro pra mim, que eu queria ser professora desde pequena. Então, eu sempre fui apaixonada por inglês. E ai no Silver. E aí eu comecei a fazer, o meu pai me colocou no curso de inglês, onde eu tinha a oportunidade de virar bolsista, né, trainee, depois eu virava monitor, professor, e tinha a oportunidade de virar auxiliar de coordenadora e crescendo assim na escola. Então, eu com a minha vontade de ser professora, eu sempre soube. Fazia trabalho na escola que você precisa colocar a profissão dos seus sonhos, eu sempre coloquei que eu queria ser professora. E aí, depois que eu aprendi inglês nesse curso e que tinha oportunidade, aí eu comecei lá como trainee, depois monitora, professora. E aí, quando a gente chegou na fase de fazer faculdade, eu já sabia o que eu queria, então prestei para pedagogia. E aí, o meu foi engraçado, mas desde pequenininha eu sempre soube que quero ser professora. Começou assim, a vontade. E aí me formei. Então, gente, na verdade, assim, na época de escola eu também sempre falava que eu queria ser professora. E eu e o Guilherme, a gente estudou juntos desde pequenininho, então a gente se conhece quase uns 30 anos, por aí. E tinha uma professora na escola que todo mundo odiava aquela mulher. Eu nunca esqueço. A gente aqui não pode dar mole numa situação como essa. E graças a ela, eu era a única que amava. Eu acho que ela era uma japonesa, eu nunca esqueço. Eu tenho a fisionomia dela perfeita, assim, na minha mente. A professora Edna. Nossa! A escola inteira detestava a mulher e eu era apaixonada. Então, assim, no quarto, eu estudei com ela terceira e quarta série. Na quarta a gente já tinha um período diferenciado. Eu ia pra escola de manhã, ajudava ela, rodava atividade no mimeógrafo, toda aquela coisa de antigamente. E aí fui pegando gosto. Eu tentei a área de nutrição, não deu muito certo, porque eu gosto de comer, então só ficou nessa parte. E aí prestei a pedagogia
e tô na área já há 13 anos. Comecei na secretaria, depois fui para recreacionista, auxiliar e agora professora. E é isso. Graças a essa professora que a escola inteira odiava e eu amava. Olha que bacana, Ju. E aí você fala até do mimeógrafo, né? Que Nossa. você passava o álcool Zulu lá no negócio pra A sair. atividade saía Queria cheirar, né? cheirando, Atividade, saía cheirando a álcool. Isso é a culpa de ter muito alcoólatra hoje em dia, viu, gente? É a culpa da escola, tá vendo como tá que é a vendo? escola A que gente já era influencia? influenciado desde pequeno. Né? Cheirar aquele cheiro de álcool gostoso É lá, verdade. fala, agora eu vou beber o álcool, não vou mais cheirar. É verdade. Né? Não, é engraçado você falar da Edna, porque eu também tive aula com ela, né? A gente estudou vários anos juntos. E era a professora, sabe aquela professora que você olha, meu, aquela professora, todo mundo tem medo, Ela só já pra ela tinha falar, você já, meu, não, tá bom, eu faço, tá, não sei o quê. Reprovava quase todo mundo. Tem muitos amigos nossos em comum que repetiram a 3ª série, a 4ª série, porque ela tinha essa fama de reprovar. Então, E se ela- você não fosse bem, na aula ela reprovava, não tava nem aí. E ela era Respeitada. professora de matemática numa universidade na época. Então ela dava aula pro infantil, né? Pro Fundamental 1 na época, no estado, no público. E depois à noite ela era professora de universidade. Então ela era muito brava mesmo. E eu era apaixonada nela. Ela já me tacou giz na cabeça, me tacou apagador, mas assim, naquela época, a gente não podia nunca chegar em casa falando para um pai e pra mãe, a professora fez isso, a professora é isso, que a gente apanhava. Respeito. E isso é engraçado, até entrando já nos temas, né? A gente percebia, a gente falando, nossa, essa professora era muito brava. O que a gente percebia no nosso tempo, que assim, não faz tanto tempo assim, mas né, já Tem quando, tempo. sei lá, isso a gente tá falando de 25 anos atrás, É, por aí. por aí. Assim, as professoras se impunham, né? Tinha essa imposição dentro da sala de aula, então os alunos A gente tinham esse respeitava. medo, respeitava bastante. E hoje em dia a gente percebe que é o contrário. Não sei se vocês percebem isso também. A gente pega na escola pública, né, pensando no ensino fundamental, no ensino médio, eles dominam. Hoje em dia as professoras têm medo de dar aula, Sim. né, na escola pública para essa idade, né? E nessa época eu lembro muito bem dessa professora, porque eu também tinha medo dela, mas ela gostava de mim de um jeito que ela falava, não, Guilherme, ela era brava comigo, fazia a mesma coisa, e eu comecei a aprender muito com ela. Então assim, até da questão do meu caráter, essa questão de eu ser disciplinado hoje, de tentar sempre fazer o melhor, muita coisa foi ela que me ensinou. Isso lá na 3ª série, na Sim. 4ª série, né, É. do ensino fundamental. Isso é Porque a gente bacana. tinha 10 anos, mais ou menos. É. E isso é bacana você falar que uma professora fez Sim. você, né, se tornar professora também no Graças futuro. a né? ela. E como que foi? Você já contou então, Ju, que você fez nutrição primeiro uma faculdade e depois você Na verdade, saiu? eu tentei prestar o técnico de nutrição, fiz uma prova, não passei. E aí, porque o meu primeiro emprego na época, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, era numa escola de pós-graduação na área da saúde. Então eu trabalhava com muita nutricionista. E aí depois eu fui para uma empresa trabalhar na parte administrativa, uma empresa de alimentação e eventos. E aí eu pensei, eu falei, não, a minha área é nutrição, vou tentar. Aí eu tentei prestar um técnico e não deu certo. E aí eu falei, não adianta, a minha área é a pedagogia. E aí eu fui para pedagogia. E você, Aninha, então, eu não entendi muito bem. Aqui, né, chega uma certa horário do dia, eu não consigo raciocinar, né? Desculpa. Mas eu não tava lembrado disso, não. Seguinte, você começou a dar aula na escola que você fazia de inglês? Não, não tem nada a ver. Isso, eu comecei a fazer um curso, né, de inglês, e aí dentro desse curso tinha essa oportunidade do aluno se transformar um trainee, um monitor, e aí depois disso ser professor, assim, quando você encerrava o curso você poderia começar a dar aula nisso. Como eu sempre tive essa vontade de ser professora, e aí eu comecei a fazer o curso de inglês lá, eu falei, eu vou entrar nessa daí. E aí eu comecei, eu virei trainee, depois monitora, professora. Dentro dessa escola aí, eu cheguei a ser assistente de coordenação, coordenadora, coordenei uma escola lá. E aí, dentro disso, eu comecei a fazer pedagogia. Aí me formei e comecei a dar aula mesmo, para educação infantil. E hoje eu tô com Fundamental 1, no segunda série. Legal. Mas tudo começou lá, né, no curso de inglês. Só para adiantar, pessoal, assim, elas duas não estão aqui falando pela escola que elas trabalham, tá? Elas estão falando pelo conhecimento delas. Então, caso elas comentarem alguma coisa, a escola que elas trabalham não tem nada a ver, tá bom? Então é o que elas pensam, o que elas têm de experiência. Então é bom, acho que deixar bem claro que não tem nenhum vínculo, né, trabalhista aqui com nada, né? Vocês não estão aqui representando a escola que vocês trabalham, Não. e sim, assim como pessoa, né? Sim, exato. Perfeito. E aí, falando disso, hoje você trabalha então com crianças de quais idades? Como que é mais ou menos a rotina hoje no dia a dia?
Sim, então eu dou aula para a segunda série, né, do ensino fundamental 1, e são crianças de 6, 7 anos. E só que assim, na escola que eu trabalho é diferente, porque é uma escola bilíngue, não sei se você já ouviu falar, né? Mas lá é bilíngue por imersão, então assim, esse é o diferencial. Então, quando é na educação infantil, até os 4 anos de idade, a gente só fala inglês com os alunos. Então é como realmente se eles estivessem imergidos em outro país, ali de língua inglesa. Então, aí a partir dos 5, 6 anos, ali, né, 5, aí tem 25% de português e 75% de inglês. Aí vai pro primeiro ano, fica 50-50. Então hoje eu consigo, com o segundo ano, eu faço matemática, ciências em inglês, e aí tem outra professora que dá história, geografia e português, em português. E aí tem uma professora de artes que fala português e outra de educação física que dá inglês, para ser realmente 50-50. É muito legal, assim. É bem legal a educação. Então, aí dentro disso a gente vai passando, né? Tem um currículo que é canadense. Menos Luísa, que está no Canadá. Então, a escola é bem diferente, assim, né? É uma escola privada. Então, eu tenho que seguir esse currículo canadense, vem de fora, né? E aí a gente vai fazendo as aulas com o segundo ano. É uma idade muito gostosa, porque assim, eles ainda são criança, ainda tem aquilo de querer abraçar, de dar presente, de ficar ali com a professora, né? De criar um vínculo bem legal. Então, querendo ou não, a gente vira ali uma referência na vida, né, do aluno, porque eles são pequenininhos, mas ao mesmo tempo já inicia a prova, então tem, assim, é o primeiro ano onde vai iniciar as provas, então... Começa a responsabilidade. Marca diferente, assim, a vida deles, né, foi o primeiro ano que começou a prova, toda a responsabilidade de entregar a lição de casa, se não entrega, perde ponto, e aí começa toda a possibilidade, né, de repetir aquele ano, então... É bem legal o segundo ano, tô apaixonada. É a primeira vez que eu dou aula pro segundo ano, né, começando agora. Infelizmente tá nessa pandemia, então tá nesse modelo online que é mais complicado, mas tá muito gostoso, assim, eu tô gostando bastante dessa série. Bacana. E a Juju? Então, eu sou da área do infantil. Eu dei anos, sei lá, tô em 13 anos. Aí eu acho que tem uns 8 a 9 só no maternal, que era uma turminha de 2 para 3, e agora eu peguei o Jardim 1. Agora eles estão com 4 anos, mas também assim, já tentei funde, não é a minha praia. Molecada grande já dá um trabalho maior e eu prefiro os pequenos. É mais gostoso, né? Eu acho que é mais gostoso, é mais prazeroso. Você vê aqueles cotoquinhos escrevendo o nome, escrevendo o número, você fala, eu consegui. Então eu prefiro o infantil, os pequenininhos. E tem essa questão, até perguntando, por exemplo, as professoras são mais especializadas nessa idade, nesse ensino, nesse tipo de... Eu acho que tem essa especialização, assim, pro tipo de idade? Então, varia muito de pessoa. Porque, assim, eu já ouvi muita gente, muita colega minha de profissão, que começou com infantil e depois hoje não quer nem saber dos pequenos, estão com funde. Mas eu acho que é gosto. Eu já tô há 13 anos na área, eu trabalhei 1 ano com fundamental, não achei que era minha praia. Continua aí no infantil. Os pequenininhos são... Minha paixão. É a minha verdadeira paixão. Eu estou apaixonado. Mas assim, é muito relativo. Tem gente que gosta dos dois, tem gente que prefere já o funde. O funde é o fundamental, que é a minha... que é do 1º ao 5º, que é o funde 1, e do 6º ao 9º, que é o funde 2. Funde 2. Mas quando você se forma, assim, em pedagogia, aí você tem a licença para você dar aula desde o maternal até esse 5º ano, né, que é o fundamental 1. Aí se quiser pegar o fundamental 2, aí você precisa de especialização. Daí vão ser os professores especialistas, né, que é um para cada matéria. Então tem isso. Aí dentro da sua formação do maternal ao 5º ano, aí você consegue escolher, né, o que você quer, o que você tem mais aptidão. Mas a gente sai com essa licença, licenciatura para poder dar. Entendi. Então a graduação dá essa autorização para vocês darem aula até o 5º ano. Independente se for a escola pública ou a escola particular. Exato. Até o 5º. Aí se a gente quiser o Funde 2, aí a gente tem que fazer a especialização, porque aí já começa a entrar matéria específica, história, geografia. Legal. E aí é como se fosse um curso técnico ou é uma pós-graduação? Vocês sabem? Tem que ser a graduação. Tem graduação pra ser professor especialista na matéria. Você tem que cursar matemática, geografia, história. O que pode acontecer é você eliminar algumas matérias por conta da pedagogia. Isso. Então algumas matérias que acabam conciliando, acaba eliminando, mas tem que fazer uma graduação. Gente, vocês estão vendo? Olha o tanto que as nossas professoras têm que estudar para ensinar a gente. Eu acho que assim, isso é uma coisa bacana, até já emendando a próxima pergunta. O que eu vejo muitas vezes, porque eu sou pai, né, então meu filho frequenta a escola, o que eu percebo às vezes com os outros pais,
Às vezes eu vejo algumas reclamações em relação à escola, em relação aos professores, mas em alguns temas de educação básica. Tipo, meu filho brigou com uma outra criança, né? Alguma coisa eu vejo o pai ou a mãe brigando com a escola por conta disso, ou com a professora. Tá, mas isso não é responsabilidade da escola. Eu, como pai, eu já percebo isso. Isso é responsabilidade do pai e da mãe. A professora tá ali para ensinar a matéria. Por mais que seja criancinha, é para ensinar as cores, para ensinar os números. Desenho arco-íro. Hã? Um arco-íro. O arco? Coeiro. Um arco-íro. O arco o quê? Os maiorzinhos, aí sim, entra nas matérias. E aí, o que vocês acham de tudo isso daí? De misturar um pouco o pai e a mãe, não saber exatamente qual é a função da professora. É por isso que a gente cobra muita parceria da família com a escola. Porque assim, é o que a gente sempre fala, educação vem de casa, a gente ensina. Então a gente faz um complemento na escola da educação. Mas o certo, o correto é o pai pegar em casa. Então assim, se tiver uma reclamação de que eu mordi o amigo, ou fulano me bateu, o que é o certo? A gente conversa em sala, só que o pai precisa conversar com a criança em casa. Porque a educação, na nossa época, se a gente brigasse com o professor ou brigasse na escola, nossa, a gente chegava em casa, a gente apanhava. Que vergonha, seu cara. Você seja homem, não seja moleque, não. Então assim, as pessoas da nossa época, dos anos 90 lá, 90 e alguma coisinha, era assim, porque a gente tinha muito respeito por um professor. Eu jamais poderia chegar na minha casa e falar pra minha mãe, olha, minha professora me jogou um giz porque eu estava conversando em sala. Além de eu ter levado o giz na cabeça, eu ia apanhar. Então eu penso assim, eu acho que assim, o pai precisa manter ali aquela rotina de educação. Educação sai de casa, a gente sai com ela de dentro da nossa casa. Concorda? Concordo. Mas é difícil, né, Gui? Porque separar isso daí. Antes a gente brinca que era mais fácil, né? Que era só um pai dar uma olhada que a criança já entendia, não precisava nem falar nada. Mas é difícil separar. E acredito também por causa da geração de pais que estão vindo agora, né? De mais novos e tudo mais. Então, assim, quando tem filho, a gente tá ali na educação do filho e de ajudar mesmo o pai. Então, eu acho assim, que você falou de ter a parceria é o mais importante, assim, de estar junto ali e daí a gente vai conseguir separar. Existem muitas fases de desenvolvimento, assim, né, para criança. Então, quando a gente vai fazer uma reunião, antes de começar uma turma, a gente já explica, do 0 aos 2 anos, o que é comum acontecer, o que vai acontecer. Então, eles não sabem se comunicar, falar, olha, eu não gostei que você falou desse jeito comigo, viu? Uma criança de 2 anos não vai fazer isso. Então, ele vai morder, porque ele não sabe se expressar. Então, então a gente vai estar ali atenta, né, a todo momento, mas então uma mordida tem um porquê por trás, por isso que a gente estudou tanto, porque é fase do desenvolvimento, tudo mais, de comunicação, e aí a gente tá conhecendo, e aí a gente vai passo a passo. Mas a parte, assim, de educação, você diz, é mesmo de respeito, né, do jeito de falar com o professor, do jeito de tratar um colega. Dentro da educação infantil e acho que por toda a vida acadêmica assim, do aluno escolar, a gente vai ter esse papel de também direcionar, porém não é o nosso papel, não é a nossa função. Minha função é cuidar do pedagógico ali dele. Só que a gente sabe que por trás do pedagógico existem, né, um monte de emoção, o aluno ele vem completo, ele não vem ali, eu vim aprender, eu ler, escrever e vou embora. Então eu tenho que criar um vínculo, eu tenho que gostar, igual, por exemplo, a professora, né, que você se encantou, de certa forma ela criou um vínculo com você. Sim. E acabou, com você ela criou outro vínculo e ali ela ganhou você. Então também tem essa parte, a gente vai passar por essa educação, mas não é a nossa função principal, né, assim, não é o nosso dever, é dos pais, mas a gente vai estar ali por trás também, né, direcionando. Porque às vezes eles encontram na escola, né, esse direcionamento. Olha para uma professora e fala, me ensina. Então faz parte, mas não é nosso papel, não é nossa função. Eu vejo assim. Boa. Então assim, pensando nisso que vocês falaram, dessa questão da parceria, né, pai e escola, teve alguma situação que aconteceu nisso, que você vê que o pai ou a mãe ultrapassou esse limite e estava dando uma responsabilidade para vocês, ou que não aconteceu com vocês, que vocês souberam que aconteceu com alguém, alguma situação dessa, extrapolou esse limite, né? Que eles acharam que vocês não deveriam ser professores, você deveria ser o pai e a mãe. Teve alguma situação disso ou não? Eu tinha uma aluna, né, que ela começou comigo, ela tinha 2 aninhos, ela ainda vinha de bora e fralda, e acontecia muito dela chegar na escola toda suja, evacuada, e você fala assim, ela acabou de vir de casa como que ninguém viu. Então às vezes ela passava 2 dias com o mesmo body sujo de cocô,
E eu falava, gente, como que uma família não tá vendo isso? Então, assim, às vezes eu tinha que dar banho na escola, porque eu não conseguia enxergar aquela cena e falar, não vão cuidar dessa criança. E aí teve casos de gente próximo que falou assim, vamos denunciar os pais. Eu falei, não vamos denunciar. A gente precisa fazer uma parceria. E eu nunca esqueço que os pais estavam em um momento de separação, então estavam afetando as crianças. A mãe estava a todo custo tentando reconquistar o casamento dela, reconquistar o pai, e ela acabava deixando um pouco de lado os filhos. E aí foi um período bem difícil. Eu acho que assim, o que mais me chamou a atenção agora nesse quesito é isso. É assim, Gui, dentro da escola acontece muita coisa, né? Às vezes, assim, a gente, quando tem separação, a gente participa dos dois lados e tem que ser imparcial, sabe? Então, assim, é inúmeras histórias, assim, pra pensar em uma agora, pra te contar, é meio difícil, mas acontece de tudo, assim, o que você imaginar, a gente sempre tá ali como mediador dos dois lados. A gente acaba virando psicólogas nesse momento, porque nossa, tem difícil. acontece. Eu até falando por experiência própria, né? Eu acho que a maior dificuldade, então, pelo que eu entendi, é esse caso aí de separação, porque o pai é de um jeito, a mãe é de um jeito, porque se tá o casal ali, beleza, os dois, teoricamente, é um jeito só. E aí, quando cada um quer ser de um jeito, é complicado. Por exemplo, hoje meu filho estuda numa escola particular, então eu tenho acesso ao aplicativo, eles têm um aplicativo, a escolinha, então eu fico sabendo de tudo, qual matéria ele teve naquele dia, o que está ocorrendo. E de vez em quando eu vejo alguma reclamação. Então, assim, meu filho não mora comigo, mora com a mãe dele, e às vezes justamente isso, eu tô percebendo, dependendo da idade dele, né, que ele tava, tô percebendo que de 20 alunos que tem na sala, seu filho é o único ainda que usa fralda. Eu já recebi essas reclamações, né? E aí é difícil, por exemplo, isso eu vejo, que é um trabalho, não é um trabalho que é da escola. A escola só identificou pela idade dele, não era mais pra ele estar de fralda. Pai e mãe, já deu um puxão de orelha, já tá na hora de fazer o desfraude. O mesmo caso de comer sozinho. Tô percebendo que a gente coloca comida no prato e ele espera alguém dar na boca. Ele não tá mais na idade de dar na boca. Entendeu? Então percebo que são funções que a escola faz, as professoras fazem, que não deveria ser a função delas. Né? Mas elas ajudam até para justamente os pais, aí fica aquela briga, né? Cada um puxando de um lado. E quem sofre é sempre a criança. Por que você não fez isso? Não, eu não fiz isso porque não tinha que fazer. Falou, até a escola tá falando que você tem que fazer e você não fez, né? E aí no meu caso, o que acontece? Várias coisas eu já via no dia a dia, eu nunca tive experiência, só tenho um filho, né? Então eu tô aprendendo conforme vai acontecendo. Mas você tem um pouco de noção, né? Você tem que cuidar do seu filho dessa forma. E às vezes eu tinha muito atrito nesse caso. Eu falei, o desfraude mesmo. Eu fui o primeiro a falar, não tá na idade? Mas é difícil tal, porque tem aquela questão. A gente sabe que é difícil. Então tem pessoas que não querem ter aquela dificuldade, então vai postergando. E aí quando a escola chegou e falou, não, você tem que fazer que o seu filho é o único da sala que tá de fralda. Aí rapidinho mudou a história. Porque enquanto eu tava falando, né, como tinha aquela questão, quem é ele para mandar em mim? É ele, eu sei ser mãe, não é ele que vai me ensinar. Aí quando a escola falava, rapidinho mudava. Aí queria fazer, aí tudo bem, escola, desculpa, eu vou começar a fazer e tal. Aí que entra a parceria, sabe? Porque, igual você falou, é o meu primeiro filho, então não tem experiência, né? Pra você ter uma base. O outro com 2 anos desfraudou, né? Então esse precisa. E aí nós como professores a gente sabe, chegou, né, na fase ali do desenvolvimento certinho que precisa. E essa parte também vai muito da criança, no tempo dela. Tem ali a unidade, mas cada criança tem um tempo. Então, se a professora sinalizou, né, claro, por exemplo, ele é o único na sala que tá usando. Não é por causa disso que ele é o único na sala que tá usando, né? Aquele olhar de professora brava já. Peraí, tá no tempo dele, ele tá ali mostrando que ele quer tirar, sabe? Quando precisa ali fazer xixi e tal. Então, se ele começar a demonstrar isso, que ele chegou no tempo dele, claro, também a gente vai esperar 4 ou 5 anos de fralda, né? Mas se ele tá ali demonstrando que chegou a fase dele, aí sim, aí vale a pena a escola vir conversar com os pais, onde tem essa parceria, que é importante, aí sim começa. Mas aí a gente não pode estar dentro dessa briga, né? Sua, por exemplo, da esposa e tal. Aí a gente só sinaliza criança, quando vocês vão. E no meu caso ajudou muito, porque, por exemplo, a pessoa só ouvia quando as professoras falavam alguma coisa. Então eu falei, obrigado, professora. Juro pra você, às vezes eu tinha que ir nas vias ao contrário. Olha pra você ver como vocês sofrem. Eu ia na escola, eu pedi alguma coisa pra ela fazer, ela não fazia. Eu ia pela escola, falei, o que vocês acham do meu filho nessa idade tá fazendo isso e isso? Não pode, pai. Eu falei, então você pode deixar lá um recadinho
lá no app da escola, porque a mãe dele é difícil e tudo mais e tal. Aí elas colocavam, aí começavam a fazer. Um exemplo, eu descobri através da escola que meu filho não comia na escola. A escola um dia ficou desesperado. Eu falei, como um menino de 3 anos de idade passa o dia inteiro na escola com um copo de leite? Entendeu? A escola começou a ficar preocupada, esse menino vai ficar doente, vai acontecer alguma coisa. Ele tomava um copo de leite de manhã, mamadeira, e depois não tomava mais nada. E aí a escola chegou e chamou a gente, né? O nutricionista chamou. Aí eu descobri que meu filho todo dia comia salgadinho, então ele ficava sem comer o almoço, não tomava o café da tarde, que ele chegava à noite, ele sabia que ia ter um salgadinho dentro da casa dele. Entendeu? São coisas que eu acabei descobrindo através da escola. Né? Outra questão mesmo é essa parte do desfraude, né? Tem muita gente que fala assim, não, a escola vai fazer. Não é obrigação da escola. A gente ajuda, a gente dá o indício, olha, está na hora de começar. Só que a gente sempre pede para começar em casa. Então assim, vamos começar o desfraude hoje, tá? Então no final de semana você vai deixar a criança em casa vai chegar na segunda-feira, vai nos comunicar e a gente vai dar continuidade na semana. Porque tem muita gente que joga essa responsabilidade da escola e fala, é da escola, a escola vai tirar. Seu filho usa fralda, hospedar, a escola vai tirar tudo. E não é assim, né? Por isso essa parceria é o tempo todo. Exatamente, o tempo todo. Casamento. É o casamento completo, tem que ser de verdade. E assim, tem uma questão que eu tenho muita dúvida, porque eu particularmente odeio criança tentada. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu filho é uma bênção, mas já sei também que ele é atentado dependendo do lugar que ele está, mas comigo ele não é. Se fosse, eu acho que ele ia apanhar um pouquinho. E o que vocês, no dia a dia, o que vocês fazem, né? Como que é a super nani aí no dia a dia da escola para educar ou para tentar tirar o encosto? A gente começa assim, né? Vamos. A respirada, que a gente respira. E aí, assim, tem muita criança que o que eles fazem, a reação que eles têm é para chamar atenção. Então eles vão fazer de algum jeito que é pra chamar a sua atenção. Então assim, se você tá fazendo alguma atividade ou dando uma atenção a mais pra uma outra criança e eles estão com ciúmes, eles vão fazer pra chamar. Então assim, é tudo muita conversa. Você abaixa no nível da criança, conversa, explica. Porque assim, a gente não tem o que fazer, a não ser a conversa. Então assim, o máximo que a gente faz é falar assim, senta aqui um pouquinho que você vai descansar, você tá muito agitado, descansa. Que pra eles é o famoso castigo. Mas a gente não usa esse termo, a gente usa o pensamento. Eu então descansa aqui, né? Pensa aquilo que você tá fazendo, é legal? Você bateu no seu amigo, é legal bater no amigo? Não machuca? Então assim, é conversa, não tem muito o que a gente fazer. Lá na escola, né, a gente trabalha muito com uma técnica que chama disciplina positiva. Então, é sempre reforçar o positivo para a criança ver que a birra ali, o lado negativo, né, o que ele tá fazendo de errado, que não vai ter vez. Então, sempre reforçando o positivo, assim, até às vezes quando tá fazendo alguma coisinha assim pra chamar atenção, finge que nem tá vendo ali, aí daqui a pouco ele vai e senta, nossa, muito obrigada, você sentou. Eu adoro quando você senta pra ouvir o que eu tô falando, é tão legal, você consegue entender bem. Aí a criança fica tipo, olha, isso chamou atenção, né, o comportamento adequado ali chamou atenção. Então, acabei de fazer uma atividade, a criança tá ali, ó, correndo, tô só aqui de olho. Quando ele sentou e pegou o livro, nossa, você abriu o livro na página certa. Você é muito inteligente, deixa eu ver. E aí vai, então assim, sempre nesse comportamento. Ajuda muito agora porque eu tô no fundamental, né? Então assim, com os pequenininhos é mais complicado, eu sei. Mas era muito a base de conversa, de mostrar ali o certo, o errado. Então que tudo que ele faz tem uma consequência. E quando tá muito difícil, né? Olha, eu acho que você precisa dar uma voltinha, né? Pra descansar. Aí chama outra professora, né? Dá uma voltinha aqui com a fulana. E aí a pessoa vai dar uma volta, conversa. Vamos lavar o rosto, vamos se acalmar. Tá pronto pra voltar pra sala de aula? Porque com esse comportamento não dá pra ficar dentro da sala de aula. A criança tem que ir ali. Eu tenho muita a mania de chamar pra me ajudar. Então já precisa me agitar, então você vai ser meu ajudante. E aí eu começo a interter ele, entrega esse material pro seu amigo, pega tal coisa. E aí é onde eles conseguem se acalmar. Assim, tem várias técnicas, né, pra ajudar. Porque só a criança dizendo, não faz isso, para, não. Ela vai continuar. Né? Então assim, não faz isso, significa faz isso, né? Então... A gente tem mania, às vezes a gente conversa assim entre as professoras, a gente tem mania de falar que é a geração do não. As crianças hoje não sabem ouvir o não. Não pode, não é assim? Não é não. Eles precisam entender o significado da palavra. E aí muitas das vezes eles não conseguem. E aí é onde eles se frustram. E aí é onde a gente consegue ter todo um trabalho por trás. Sim. Mas é a geração do não. E é muito importante essa frustração, né?
até colocar aqui isso, né, para os pais, alguém que estiver assistindo, é importante a criança se frustrar. Sabe? Faz parte do desenvolvimento, faz crescimento parte, dela. exatamente. Aí cresce, vira um adulto que vai numa entrevista de emprego, toma um não, primeiro não da vida, eu vou me matar, não sei. Então, assim, precisa desde criança ali, ó. Ah, isso aqui não pode pegar, então você não vai pegar. No entanto e chora, tem estudo referente a isso, né? Que Sim. a criança, não é criança birrenta, pirracenta. É que ela está criando os laços dela. Então, assim, ela está aprendendo a criar autonomia, a independência e a... Como fala? A personalidade, ó, fugiu a palavra. A personalidade. Então, assim, ela tem aquelas crianças que vai em mercado, faz birra. Não é porque ela quer, ali é tudo dentro da personalidade dela. Então, ela tá criando, ela tá se conhecendo também. Então, isso é muito... faz parte, é importante. Por mais que todo mundo ache que é birra. Isso é bacana, essa questão de você pontuar o lado positivo. Nossa, eu já vou começar a aplicar no dia a dia. Porque eu já fazia isso, de não dar muita atenção pra birra, né? Então, por exemplo, meu filho, desde quando eu era pequenininho, sabe criancinha de berço que não anda ainda, joga o brinquedinho no chão e acha bonitinho, e depois chora se você não pegar. Eu pegava a primeira vez, toma. Aí jogava, aí eu não pegava, chorava. Segunda vez eu pegava. E eu falava, se você jogar a terceira vez, eu não pego mais. Jogava, esperneava e ficava lá chorando. Meu, parece que tá morrendo. Eu deixava, fingia que nem tava vendo. Passava em frente ao quarto, fingia que nem via. Rapidinho parava. Não dava atenção para aquela birra, para aquela questão. Então eles isso testam, é bacana. né? Eles testam muito. Exato, Nossa, tem exato. a fase do teste, assim. Ainda mais que toda vez que a gente assume uma turma nova... Isso que eu ia falar. Todo começo de ano é um teste. É. Então, assim, a criança vai testando o professor até onde ele aguenta. E é normal. Exato. Isso é E normal. acontece com pai e mãe, né? Geralmente Sim. tem criança que fala assim, meu pai é bravo, minha mãe deixa mais. Mas é ali os limites, você colocou um limite, né? A mãe dele vai Isso. colocar outro, e aí ele sabe até onde ele pode ir com o cada corpo, porque um, né? ele testou esse limite já. Exato. Né? Então, É assim, é muito importante a gente já, todo início de ano, já colocar ali os Isso, limites. Né? estabelecer. Então, ó, até aqui. Tem muito pai e mãe que falam assim, meu filho, quando tá comigo é de um jeito, quando tá com fulano é de outro. E realmente, crianças com pai e mãe são totalmente diferentes de criança que tá com tio, com avó, com professora. Muitas vezes as professoras falam, o que vocês fazem pra menina amarrar o cabelo, colocar uma roupa de balé? Gente, é conversa. Vamos fazer balé hoje? Vamos pôr essa roupa? Vamos! Então assim, eu já tive muitos casos assim, Proju não quer colocar roupa de balé, não quer escovar dente, não quer amarrar o cabelo. Chegava na escola, eu olhava pra criança e falei, vamos fazer isso? Vamos! E todo mundo perguntava, o que você fez? Eu falei, gente, apenas falei, vamos colocar? É legal uma aula de balé. Vamos escovar o dente pra você não ter bichinho no dente. Então são coisas assim, que é o tempo todo as crianças vão testando. O pai, a mãe, os avós, quem que fica com eles. E com a gente não é diferente. E a importância do porquê, né? Porque assim, se eles não sabem que tem um porquê, também é muito difícil. Aí vai ser uma briga. Então, põe a roupa do balé. Por quê? Porque tem que pôr pra ir pra aula. Põe a roupa do balé, põe a roupa do balé. Não vai pôr. Então põe, olha, você precisa aprender sozinho, então eu vou ali fazer alguma coisa, quando eu voltar eu olho. Então põe a meia, colocou a meia, conseguiu. Por quê? Porque lá na aula do balé precisa estar com a roupa. Senão dá pra fazer um alongamento de calça jeans? Não dá, né? Então assim, quando ele entende o porquê, então tem que pôr essa meia aqui que é difícil. Aí então quando ele sabe o porquê, fica mais fácil. Por isso que a gente brinca assim, é muita conversa, porque a gente sempre conversa e mostra o porquê. Se não faz sentido, não vai fazer. As crianças são, assim, serzinhos maravilhosos, né? Acho que por isso que eu sou apaixonada por pedagogia, porque... É saber lidar, né? E você tá formando ali a personalidade junto com ele, né? Tá ajudando, então... É muito importante essa primeira infância, assim, pra saber quem vai ser essa criança, quem vai ser esse adulto. Você é louco, lição número 256, hein? Você é louco. Aí, papai e mamãe, você tem que aprender. Professora ou quem quiser entrar na profissão, é só assistir esse vídeo. Não precisa nem ir pra faculdade. Vai pra faculdade só pra pegar o diploma, mesmo, pra começar a trabalhar. Pra pegar a teoria, né? Porque a prática já tá aqui. Já tá aqui, só assistir esse vídeo. E meninas, é o seguinte, o que mudou com a pandemia, né? Tudo. Ô, louco! Tia mostrou pra vocês todas as casinhas, não foi? Conta um pouquinho aí. Então, na verdade, assim, essa pandemia, ela veio pra mostrar que todo mundo precisou se reinventar. Então, a gente está se reinventando todos os dias com essas aulas remotas, online. E é aquela coisa, é legal a primeira semana, tô vendo meu amigo pela TV, pelo celular, daqui a pouco eu não quero mais. Então assim, a gente tem que fazer um trabalho
arduoso o tempo todo. Então, assim, é o que eu falo. Professor tem que ter criatividade. Porque a gente precisa criar o tempo todo, a gente precisa ter uma ideia, vamos fazer tal coisa, para poder entreter eles ali na aula. Porque se eu simplesmente colocar uma cadeira aqui e ficar falando, aquilo vai ser maçante. Então, assim, tipo o que o Guilherme faz no canal aqui, né? se a Coloca gente uma ficar aqui cadeira com a e começa criança, falando. eles vão chegar uma hora que eles vão cansar. Aí vai começar a bocejar, começar a escorregar na cadeira, não quero mais. Então, assim, a gente tá se reinventando todos os dias. Não, eu brinco até que todas as professoras viraram youtuber, né, na pandemia. Porque muitos professores não tinham o costume de gravar vídeo porque era aula presencial. E agora é o vídeo, é aula online, né? Grava vídeo, monta slide, edita, Então, assim, o trabalho dobrou, né? Porque ali a gente tinha na sala de aula, a gente tinha todas as ferramentas e e é totalmente diferente você dar aula num computador do que na sala de aula. É o que a gente fala, a pedagogia vai muito além de um papel e um lápis, né? Mas assim, a gente tá tentando o que a gente consegue o máximo. A gente vai... E agora eu vou enaltecer muito a nossa profissão, assim, porque tem gente que olha e fala, mas agora vocês estão em casa, então abre o computador, dá aula ali, acabou, né? Vai fazer um almoço, tá dentro de casa, vai dormir um pouquinho. Quem dera. E assim, por trás daquela aula teve muita preparação, teve um planejamento, teve uma criação de aula e assim, pensar em manter a atenção deles por 1 hora ali, junto com você. E são 18, então você fica procurando eles ali na câmera. Fulano, para de pular no sofá, volta Desliga aqui. o microfone. Fala comigo. Tira o dedo do nariz, cuidado com a tesoura. É assim. Então tem várias a tesoura, mas calma. A E tesoura é pra cortar o papel, não o cabelo, não a roupa. E nessa hora já a tem gente... criança aqui, né? E nessa hora a gente acaba interferindo também no assunto anterior que a gente tava falando. Porque às vezes a mãe tá do lado, o pai, alguém tá do lado, e a criança tá com a tesoura aqui, ó, cortando o dedo, e a mãe... E aí a gente tem que fazer o papel de, olha, a tesoura machuca, toma cuidado. Ai, não põe o lápis na boca, tira o dedo do nariz. E a mãe tá aqui, ó, do lado. Então, tipo assim, eles já têm aquela mania de, a professora tá ali, ela que vai fazer tudo. Exato. Então, assim, dobrou, realmente, o trabalho dobrou, ficou bem mais difícil. Mas, assim, eu tenho percebido também que, ao mesmo tempo, é prazeroso. Porque a gente se doa tanto, assim, pra fazer isso. E quando você recebe ali no chat uma mensaginha de algum aluno, né? Tipo, professora, eu gostei muito, consegui entender a aula hoje. Porque a nossa preocupação é, será que tá chegando? Será que tá entendendo? Não é porque não quero que perca outro ano, né? O pessoal fala, foram anos perdidos. A gente não quer que perca. Então, essa preocupação de tá chegando, e aí quando você vê uma devolutiva, faz tudo valer a pena. Né? A gente trabalha, assim, é super difícil, eu tô na preparação. Quando chega sexta-feira, tá acabada. Mas aí você recebe um teacher, bom final de semana, muito obrigada pela aula hoje. Coraçãozinho, te amo. Valeu a pena tudo, assim. Valeu a pena. Muito bom. Tem essa parte também. Isso é bacana. A minha percepção, tá? Depois vocês falam o que vocês acham disso. Eu percebo que a função de vocês, a profissão de vocês não era tão valorizada antes da pandemia. Então, remuneração, falando em remuneração, em valorização. E eu percebi com as crianças dentro de casa e os pais tendo que fazer a função da professora, a função da escola, aí eles começaram a valorizar mais. Pô, mas essa criança não para, eu tô conseguindo ficar dentro de casa com essa criança, pô, como você consegue? Quando vai voltar à escola, então eles passaram a valorizar mais. Eu acho que foi isso, né? Aconteceu também, né? Teve. Muita mãe, assim, e a gente tem que dar conta de 10, 15, 18, 20, né? O público são 30 crianças. E as mães falam, eu não consigo segurar um, não consigo segurar dois. Então assim, a gente consegue. A gente estudou pra isso. Então assim, não é fácil. Só que assim, também não adianta o pai chegar e falar assim, mas tudo é culpa da professora. A professora não viu, a professora não fez. Não, porque a professora não tá na sala com uma criança só. A gente tá com mais de 10. Porque geralmente as turmas são acima de 10. Então assim, hoje eles reconhecem. Hoje eu tenho, né, gente muito próxima, amigos, familiares que falam, Juliana, se o salário do professor chegar a tanto, a gente paga porque não é fácil. Exato. Assim, hoje eu sei o verdadeiro real valor do professor. E literalmente, não era uma profissão que sempre foi valorizada? Não, nunca foi. Mas hoje eles deram um valorzinho a mais, só que vamos ver até quando, né, gente? Exato. Desculpa falar, mas é a verdade. Mas eu acho que isso é bacana. Isso, por enquanto, é uma coisa boa da pandemia, porque quando voltar o presencial, que voltou, depois parou de novo, tudo. Eu acho que sim, vai ter aquele caso, um cuidado maior com os professores, uma valorização maior, até a questão da base salarial, pode ser que as escolas, né, até o governo pensando no público,
comece a aumentar um pouco, porque a gente sabe que professor, infelizmente, né, dependendo, ganha pouco, policial também, que é uma profissão, né, que tá ali para ajudar, tá ali correndo risco, também recebe pouco, então eu acho que a função de professor foi uma das que foram mais valorizadas na pandemia. Bacana. E da vacinação? Eu fiquei sabendo agora que os professores vão ser vacinados, vocês entram nesse caso ou não? Como então, que é esse caso aí? Primeiro eles deram a esperança, os professores vão ser vacinados e tal, e aí veio a história de professores acima dos 47. E a gente? Continua aí? Falta muito, né? Então, falta uns 20 pra você chegar porque lá. assim, a gente sabe que... falta uns... A gente sabe que tem muito professor com uma certa idade que é professor de estado e do município. De rede particular, que nem é o nosso caso, que é particular, é muita gente nova. Sim. Então assim, eles deveriam determinar a classe no geral, porque querendo ou não vai voltar só os professores que têm acima de 47, vai voltar todo mundo. E a gente está sujeito. Então assim, a gente está correndo risco o tempo todo. A gente voltou agora em fevereiro, voltando em fevereiro, um pouquinho de março, e o tempo todo correndo risco. As crianças até então eram assintomáticas, agora elas também estão contraindo, então assim, é um medo. A gente vai porque a gente precisa trabalhar, mas dá medo. E aí, o certo seria colocar os professores logo de cara também, né? Concordo. É isso aí. Acho que todos. Eu já vi muita gente falando, pô, eu discordo de começar a vacinar os mais velhos. Porque os mais velhos estão em casa, não estão trabalhando. E eu que estou todo dia pegando meio transporte e tal, eu deveria ser o vacinado. Faz um pouco de sentido, né? Então acho que é analisar mesmo, né? É igual quando falaram que os presos iam ser vacinados primeiro. Todo mundo... Gente, eles estão lá, eles estão presos. Então teria que fazer o quê? Proibir as visitas para não alastrar mais o vírus e deixar eles um tempo sem. E aí eles que são presos têm mais regalia que a gente está aqui trabalhando. Então assim, chega a ser revoltante, vamos dizer a palavra certa. O que eu já mais ouvi também de professoras, que, né, que eu já conheci, é essa questão de não querer expor a vida pessoal tanto para os pais ou para a escola que ela trabalha, não misturar. Tipo, trazer o que você faz na sua vida pessoal para dentro da escola e falar, não, eu não vou deixar, pensando no pai e na mãe, né? Eu não vou deixar meu filho com uma professora que fica postando na balada, bebendo, que sai, ou com o tipo de roupa que usa. Então, assim, pensando nisso, vocês evitam postar algumas coisas nas redes sociais por conta disso ou não? Olha, eu vou falar por mim, Juliana. Eu sempre tive vida social numa boa, normalmente. E é o que eu falo, a minha profissão não vai mudar, o meu jeito de dar aula não vai mudar porque eu vou numa festa, eu tomei uma cerveja, eu fui pra uma balada, alguma coisa. Não, eu numa sala de aula eu sou uma pessoa, que eu estou profissional ali, e eu fora, eu sou outra. Então assim, eu tenho amigos, eu tenho família, a gente faz festa, é uma coisa normal. Eu vivo como qualquer ser humano. Então assim, infelizmente tem muita gente que fala, imagina, mas a professora tem uma tatuagem, a professora isso. Só que aí quando você vai ver o pai e a mãe, o pai tá da testa, o dedinho do pé tatuado, um monte de piercing e a professora que é errada. Então eles acham que por ser professora você não pode ter vida social. Você não pode namorar, você não pode casar, você não pode beber, você não pode ir numa festa, não pode nada. Você simplesmente tem que chegar, dar sua aula, ir embora e acabou. E não é assim, né? A gente é um ser humano como qualquer um. Ai, fico revoltada com essa falta de desenvolvimento ainda, né? Porque século XXI, né, ainda tem essas coisas assim, mas a minha opinião é, querendo, eu não tenho nenhum pai de aluno em rede social, minha. É uma forma de me prevenir mesmo, porque eu gosto de, se eu sair, de postar onde eu tô, né, com amigos, e então já pra evitar isso, pra não ter que ficar explicando, poxa, século XXI ninguém tinha que estar julgando ninguém, assim, né, mas... como uma forma de me prevenir, eu não tenho, então as minhas redes sociais são os meus amigos, minha família, já pra não ter isso, também pra poder separar, acho que é mais fácil, né? Tem pais, com certeza que a gente pega um carinho a mais, assim, que viram parte, né, da sua vida também, só que precisa separar. Acho que depois que você passou até a fase de ser professora do filho dele, para a pessoa conseguir entender, não, esse momento era professora do meu filho, agora não. Mas ó, eu tive um caso, eu trabalhei numa escola uma vez que eu tinha amizade com essa mãe, já conhecia mais desde pequena, porque ela era até mais nova que eu, ela teve filho, e aí calhou dela colocar o filho dela nessa escola e eu ser a professora. E um dia eu saí com uma amiga, a gente tinha ido num evento. Um evento balada, você fala? Não, o evento era pra ver, eu vou até contar, era uma convenção de tatuagem. A gente foi visitar, a gente nunca tinha ido, vamos conhecer, é legal, uma coisa diferente. E tinha uma frase de uma camiseta, era uma coisa besta. Eu postei a frase da camiseta e marquei essa minha amiga. Você lembra a frase ou não? Qual que era?
Não interessa pra você, palhaço. Lembro. Vai falar? Não, posso. Conta. A frase da camiseta estava assim: eu nunca disse que prestava. É uma coisa, gente, Sim. boba. Pra mim é uma coisa boba, assim. É. Eu não coloquei assim, eu estou falando que eu não presto, ou fulano não presta. A gente leu a frase na camiseta e começou uma brincadeira entre nós duas e a gente deu risada. E eu postei numa rede social. Essa mãe, que já me conhecia há anos, comentou com uma outra mãe. E isso gerou aquele burburinho. Chegaram nas diretoras, falaram. Aí eu fui obrigada a excluir essa mãe por conta disso. E falou, toma cuidado com o que você posta. Eu falei, tudo bem. E aí um dia, por ironia do destino, encontrei com essa mãe na rua, conversando com ela assim, aleatório. Ela perguntou, você não tá mais na minha rede social. E aí eu peguei e falei, então, eu tive um problema porque aconteceu viram uma foto, foram falar para outras mães e acabou chegando a diretora e eu fui proibida. Ela não sabia onde ela enfiava a cara dela, porque assim, na hora ela entendeu que ela tinha ido fazer a fofoca. Então assim, foi uma coisa boba, que ninguém sabia o motivo da nossa brincadeira, era uma piada interna minha de uma amiga e que virou um rebuliço. E aí, a partir disso, a mulher nunca mais olhou na minha cara. Mas, tudo bem. Eu fico triste vocês falando isso, porque assim, eu trabalho com RH, né? Então eu já passei em diversas empresas. Inclusive, vou deixar até o card aqui, que a gente comentou sobre isso no vídeo de HIV, quando a gente falou com o Wilson. Que ele falou disso, ele já perdeu o emprego, porque as empresas, na hora da entrevista, foi investigar a rede social dele, e aí, não sei se é pelo fato dele ter HIV, por algum preconceito, algum problema da empresa, a empresa acabou não contratando ele, ou depois que ele já era contratado, acabou demitindo por conta disso, né? Então eu percebo que às vezes isso influencia, e eu acho a pior coisa, porque não tem que influenciar. Você tem que ser boa na sua profissão, se você é uma boa professora, se você cuida bem lá dos alunos, se você faz exatamente aquilo que a escola pede em questão da grade curricular, não se você vai numa festa de um aluno, não se você posta uma foto, não tem nada a ver, porque todo mundo tem vida pessoal. Como você falou, a mãe e o pai têm, a criança tem uma vida pessoal. Então assim, então você criança, eu não vou cuidar dessa criança porque ela postou uma coisa na rede social que eu não gosto. Não existe isso. E o contrário também é a mesma coisa, né? Então assim, eu acho que a gente tem que evoluir muito. A gente que eu falo todas as pessoas, porque você vê, a gente se priva, né? Fala, eu não vou fazer isso para não me prejudicar. E na verdade assim, não deveria ser. Né? Não, eu vou fazer o que eu quiser. Se a empresa achar que isso que é errada, eu vou procurar outro lugar. Mas a gente sabe que a gente trabalha no Brasil, né? Até a Aninha pode saber porque ela conhece mais de fora também. Infelizmente, se a gente não acatar o que a empresa está pedindo, a gente vai perder emprego. A gente sabe que hoje em dia é difícil. A gente sai de uma empresa, a gente não sabe quando que a gente vai ser colocado. E todo mundo tem conta, né? Então a empresa ela fica com aquele poder. Né? Então não faça isso, porque senão você já sabe o que vai acontecer. E a gente acaba cedendo, né? Exato. É triste. Às vezes a escola, sei lá, um pai ou uma mãe que vai reclamar comigo, que me ameaça tirar o aluno, ainda mais em escola particular, né? Ameaça, vou tirar porque eu não quero mais que ele tenha aula com aquela professora, então vou tirar até dessa escola. E aí a escola, por medo, então às vezes prejudica a professora. E na verdade a escola deveria ter uma outra postura. Não. Você, pai e mãe, que está vindo trazer essa reclamação, você tem que reclamar na escola pelo comportamento que as professoras estão tendo dentro de sala de aula, não pelo comportamento dela fora. Então, os donos das escolas particulares, eu penso, que deveriam ser os primeiros a barrar aquele pai e aquela mãe. E se eles quiserem sair, que saia, porque não é aquele tipo de cliente que você quer ter também, que a pessoa está pegando no pé por uma coisa que está acontecendo fora da escola, né? Mas a gente sabe que é difícil. Porque o dono da escola também depende daquela matrícula, é complicado. E aí corre o risco de um pai fazer a cabeça do outro. E aí todo mundo sair. É difícil. Mas a gente que a gente tem que evoluir e fica a dica aí para um dono aí, para todo mundo que é professor, pai, mãe e todo mundo. Meninas, eu acho que é isso. Falamos bastante coisa, você ensinou muita coisa. Eu mesmo já aprendi muita coisa, já sei até o que eu preciso mudar aqui com meu filho e melhorar. Então assim, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que vocês acham importante, ou quiser deixar um recado pra alguém, quiser mandar um beijo pra alguém, fica à vontade, é o momento de vocês. Hein? Ai, gente, por favor, valoriza nós. Valoriza os professores, porque olha, a gente valoriza nós. Hashtag valoriza nós. Principalmente nessa pandemia. Que nem a gente tava até brincando de, vai muito além. Eu ligo o computador 9 horas da manhã, que eu dou aula no período da tarde, eu vou desligar o computador 11, meia-noite. Então assim, eu monto uma aula, começo a montar uma aula, paro, dou minha aula ao vivo, paro e continuo. Então tem dia que você deita, você rola, você fala, gente, não sai, não tem ideia, não sei o que eu faço.
Aí você deita, você levanta, você toma uma água, você fala, não vai. Só assim, valoriza, porque não é fácil. Vocês estão vendo isso agora, vocês estão passando por isso. Então, assim, é complicado. E é uma profissão muito bonita, né? Acho que vou agradecer o bate-papo, acho que vai agregar bastante para quem assistir, né? Ver, tem algumas ideias. E é isso, assim, para quem tem vontade de ser professor, só vai, né? Se valorizem também, continuem estudando, porque isso também agrega muito você ter sua graduação, uma pós, né? E estudando para ter valorização financeira também. Mas é uma profissão linda, assim, por todas as dificuldades e tudo mais. A gente tem o carinho dos alunos e você vê um aluno com dificuldade, no final ele conseguiu, aprendeu, é muito gratificante. Então, isso paga. Bastante. E graças a nós, professores, existem todas essas outras profissões. É verdade. Se não fossem nós, professores, nós não teríamos um mundo gigantesco que a gente tem, né? Qualquer profissão você teve que ter um professor para te ensinar, né? Exatamente. Nem que seja, né, a profissão lá educacional, mas alguém te ensinou a fazer aquela função, então acaba sendo um professor, alguém que te ensinou, né? Isso é bacana o que vocês falaram, gente. Pra gente finalizar, então você, menino e menina, que tá dentro da escola e não está respeitando o seu professor, só você está perdendo. Porque você não está valorizando aquela pessoa que está fazendo de tudo. Você viu o que elas falaram aqui. Tanto que elas se dedicam para passar um conhecimento, para passar um conteúdo. E você não está valorizando aquele professor que está na sala de aula tentando passar o melhor e tentando fazer você uma melhor pessoa. Então pensa bem quando você levanta a voz para o seu professor dentro da sala de aula, quando você levanta a mão para o professor dentro de sala de aula. Então pensa bem, coloca a mão na consciência, não é a hora de mudar e de melhorar esse comportamento? Rapaziada, isso não leva a nada. Isso só mostra o caráter de vocês, que vocês são mal pessoas e não estão respeitando os seus professores, entendeu? Então toma essa. Ah, moleque! Que viagem é essa, velho? Meninas, brigadão aí pela entrevista. Assim, não acaba aqui, hein, pessoal? Só para lembrar, vai ter a parte 2. Domingo que vem, a gente vai conhecer mais um pouco das duas. A gente vai falar da vida pessoal delas duas. Se você chegou até aqui, não tem como. Você tem que se inscrever no canal, curte, compartilha esse vídeo com a família, com os amigos, com as professoras, com os alunos, com todo mundo. Joga no WhatsApp, joga no Facebook, no Instagram, joga para todo lugar, galera. E é isso aí, eu agradeço vocês terem assistido aqui até o final. E não percam o vídeo do próximo domingo, tá ok? Então, só alegria que tristeza não paga a dívida. Valeu, falou, tchau, tchau. Obrigada.